Então, é um prazer tê-los conosco nessa terceira jornada, que iniciamos, né? Já faz agora quase 1 mês e meio, nessa nova fase que estamos entrando, com o conceito de elevar o nosso patamar de sustentabilidade na Roteiros de Charme. Eu não sei quantos de vocês já estavam presentes nos 2 anteriores encontros, mas eu pediria, por gentileza, aqueles que puderem, nos saludem, mandando uma mensagenzinha aqui no ícone de mensagem, só para que sabermos de onde vocês são. Nós não vamos ter tempo para uma rodada de apresentação individual, então eu pediria aqueles que puderem só colocar qual associado, qual hotel ou pousada você está representando, que não vai nos ajudar muito. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mônica Borob, eu voltei para a associação depois de 13 anos fora, e reintegrei a equipe da associação justamente com essa missão de ajudá-los, né, nessa jornada de melhorias, de continuidade e de aprofundamento, né, no programa de sustentabilidade, que já é DNA da associação desde a sua fundação em 1992, e, ao mesmo tempo, trazer novos elementos, novos desafios, como sempre, esses são constantes, né? Vocês estão aí como representantes de uma classe muito lutadora, que eu aprecio muito, tenho muito respeito, mas, hoje em dia, nós temos aí uma série de elementos que não existiam há 32 anos atrás, quando a associação foi fundada, quando se falava de sustentabilidade na pequena e média hotelaria no Brasil. Então, essa parceria que nós estamos muito honrados e muito felizes de ter podido concluir com a Simbiose. Aqui hoje temos o Gustavo, que tem nos acompanhado desde o princípio, e hoje trazendo o Juliano Rodrigues, que vai ser o nosso interlocutor principal hoje. Mas a nossa ideia é que nós possamos abraçar essa questão muito seriamente, a questão da credibilidade na certificação e em qualquer programa de sustentabilidade hoje é imprescindível para o sucesso, e trazer para vocês uma dimensão nova. Como eu tinha colocado para o Juliano e Gustavo desde o começo, todos os nossos associados trabalham com meio ambiente, questões sociais, seja na sua propriedade propriamente dita ou no destino onde operam, mas trazendo essa versão do ESG, que é uma sigla em inglês, né? Environmental, Social, Governmental, governança social e ambiental. Nós vamos trazer uma dimensão a mais que nem sempre é ainda conhecida, ou, digamos assim, conhecida na devida profundeza pelos associados, que, sobretudo, eu falo aqui da governança, de como nós nos organizamos internamente como empresas, como nós tratamos de uma série de questões operacionais, gerenciais, enfim, de funcionalidade de uma empresa pequena na hotelaria, e avançamos nesse guarda-chuva de sustentabilidade. E hoje, em particular, para não me estender muito, que é um tema que eu adoro, eu ficaria falando aqui 2 dias, mas a função do Juliano, que vai se apresentar, logicamente, é trazer para vocês um pouquinho algumas definições, eu diria, alguns esclarecimentos sobre o que é uma certificação, o que é uma certificação com credibilidade, e onde um selo, uma certificação, seja ela no escopo que for, eficiência energética, produtiva, enfim, de processos, como ela se encaixa nesse panorama de ESG, e o que ele traz de vantagens para um associado nosso, e como é que a gente vai avançar e ajudar vocês a traçar esse caminho, né? Somos bastante diversos em termos de empreendimentos na Roteiros, de localização, de missões, de vocações. Então, a ideia aqui é que nós possamos ajudar todos vocês a traçar esse caminho e seguirmos para frente avançando com esse diferencial que eu acredito seja muito importante no mundo de questões ambientais e de sustentabilidade. Então, muito obrigada, e passo a palavra, então. Gustavo, você está coordenando ou já, Juliano? Vamos lá. Obrigado, Mônica. Vamos seguir, então. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Rodrigues. Eu vou conduzir hoje aqui essa apresentação com foco específico de certificação, né? Vamos conversar bastante aí sobre as certificações disponíveis e, muito mais do que isso,
sobre o trabalho, né, que a gente está se propondo a fazer a partir dessa iniciativa da Roteiros de Charme, em fomentar isso junto aos senhores, junto a todos os associados, para que essa jornada se torne o mais natural possível e que a gente tenha um ótimo aproveitamento de todos dentro de uma relação custo-benefício muito, muito interessante, né? Eu tenho aqui ao meu lado Gustavo Corrêa, vou passar a palavra para ele se apresentar. Fique à vontade, Gustavo. Oi, gente. Na verdade, o pessoal que está aí já me conhece, né? Acho que a maioria me conhece, nós já fizemos aí 2 encontros. Enfim, a gente, desde o princípio, a gente idealizou guiar as organizações associadas aqui da Roteiros, guiá-los no sentido de atingir níveis expressivos de sustentabilidade, o ESG dentro dos seus negócios e os benefícios que isso pode trazer. E agora a gente está trazendo o Juliano já desenhando aonde que isso pode chegar de fato, como que a gente vai conseguir certificar vocês, os benefícios dessas certificações, enfim. Eu já vou voltar logo a palavra aí para o Juliano, e caso de dúvidas, estou aqui para poder ajudar, tá bom? Maravilha, obrigado, Gustavo. Então, rapidamente, só me apresentando, né? Eu sou um empreendedor, sócio da NAI, empresa que, junto com o Gustavo aqui, né, também sócio da NAI, nós representamos aqui essa empresa que há mais de 20 anos está nessa esteira da governança, da gestão de risco e compliance em grandes grupos empresariais no Brasil, e em especial também no segmento da hotelaria, né? Então, a gente já vem aí de muito tempo trabalhando nessa área da gestão do risco, né, na governança do risco corporativo. E o ESG, né, de alguns anos para cá, ele se tornou peça imprescindível dentro desse cenário, e por isso que estamos aqui hoje falando de ESG. Seguindo aqui, eu trago um comparativo, né? É sempre bom a gente apresentar números, falar de ESG, todos aqui, como já bem dito pela Mônica, já estão atuando, cada um de sua forma, dentro dos processos de sustentabilidade, mas a gente traz aqui uma provocação, né, uma visão, né, de como o Brasil está, né, dentro do segmento da hotelaria, um foco no ESG em relação à Europa, né? A gente percebe uma grande oportunidade de melhoria, né? Temos ainda um caminho a ser percorrido para que a gente chegue próximo dos níveis, né, de sustentabilidade, de processo de sustentabilidade do ESG, né, dos empreendimentos europeus. A gente tem um destaque, né, a ser feito aqui. Você vê, na União Europeia, a gente conta hoje com 65% dos hotéis já trabalhando a compensação da sua pegada de carbono, ou seja, né, estão bem avançados. E, recentemente, tivemos aqui no Brasil o primeiro empreendimento de hotelaria carbono neutro. Ou seja, então a gente percebe, e isso foi agora, tem o quê, Gustavo? Um mês e meio, não tem 2 meses, né, que a gente até estava presente nessa certificação que aconteceu em São Paulo. Então, a gente percebe com isso que temos aí uma grande oportunidade ainda, né, de transformarmos tudo isso, e o que a gente propõe a partir de agora é um caminho, né, mais natural, mais orgânico, de colaboração, né, de fomento através da Roteiros de Charme, usando uma base tecnológica para que a gente tenha condições, né, de se atingir os objetivos da sustentabilidade de uma maneira mais rápida, eficiente e econômica, né? Então, eu trago aqui a seguir esse exemplo, né? Eu provoquei aqui esse primeiro empreendimento brasileiro da hotelaria a conquistar o selo de carbono neutro. Então, eu apresento, porque inclusive é cliente nosso, tá? É o Grupo Tauá. E assim ainda deixar aqui na hotelaria, é muito importante identificar o cenário de atuação. Se existem boas práticas, por exemplo. Então, na parte ambiental, por exemplo, se existem equipamentos energicamente eficientes sendo utilizados em suas operações, se o hotel participa do mercado livre de energia ou conta, né, com a utilização de uma fonte de energia
mais renovável e limpa. Se faz, né, a gestão de resíduos e o gerenciamento dele também, que é muito importante, não somente cumprir com a regularização, mas também trazer tecnologias para dentro daquela operação, né? Já está muito em voga aí também, que hoje a inovação é o motor do ISD. Então, não fazer só o cumprir a lei, né? E buscar além também, principalmente no cenário ambiental, que hoje é mais desenvolvido. Então é isso, uma breve mensagem aqui da Isis Batista, que é gerente de ESG e SSO, também diretora do Instituto Tauá, recentemente, então, premiada aí com o certificado de carbono neutro. É a coroação de um trabalho aí de alguns anos que vem, né, trazendo o Grupo Tauá como o primeiro do Brasil a conquistar esse certificado. Veja, nós... a partir desse trabalho que nós vamos apresentar para vocês, a gente vai ter condição de ajudá-los nessa condução de todas as matérias do ESG, né? E, ao mesmo tempo que nessa trilha a gente vai apresentando o como de cada uma dessas matérias, a gente também vai certificar, né? A nossa plataforma, ela vem justamente para proporcionar um modelo estruturado e tecnológico, né, de certificação, de maneira que a gente consiga fazer, não só olhando para dentro do nosso empreendimento, né, como também para fora, né? Nós observamos que a partir agora do mês de abril, a gente tem um grande marco aí mundial, que é a diretiva CS3D, que foi aprovada pelo Parlamento Europeu e que vem se desdobrando em lei em cada um dos países que formam o bloco da União Europeia, né? E isso, obviamente, vai se transformar num efeito cascata e vai descer, o mercado vai se ajustar, porque uma coisa empurra a outra, e por mais que, como bem disse a Isis aqui, né, não apenas seguir a lei, mas ir além. Então, esse ir além é justamente os empreendimentos que não estão obrigados por força de lei, mas buscar, porque em determinado momento vai acontecer, né, essa obrigatoriedade. Isso a gente não tem a menor dúvida. E a gente prevê, né, e não sou eu que digo, vários formadores de opinião, estudiosos da área do ESG, né, estão apontando que a partir do ano que vem a gente vai perceber aí uma grande aceleração em tudo isso. A gente já vem percebendo nos últimos anos, né, uma evolução muito grande, e que a partir do ano que vem, quanto mais se aproxima, né, da data de 2030, isso vai se tornando cada vez mais robusto. Então, essa é a nossa missão, de comprimir o tempo, né, com o que a gente vai trazer para vocês. Vamos falar do GRC Way. Tá? Como que a gente vislumbra, né, encurtar, comprimir o tempo para se atingir os patamares, né, e os pré-requisitos para uma certificação? O que a gente propõe aqui é um modelo que vem ganhando força em vários segmentos, não só na hotelaria, né, pelo propósito da gente conseguir, com a tecnologia, escalar a consultoria, algo que seria muito custoso e em matéria de valores, de dinheiro e de tempo, né, a gente consegue, dentro deste modelo, né, que está sendo fomentado pela roteiro de charme apresentado por nós, né, trazer para vocês exatamente, então, uma maneira de acelerar tudo isso dentro de um custo praticamente irrisório, né? Então, como que funciona? A plataforma GRC Way, ela foi projetada para fazer toda a condução, né, de uma trilha de conformidade, começando pelas pessoas. Por isso, a gente fala que o GRC Way também é uma ferramenta de transformação social, porque quando a gente busca atingir uma conformidade, seja na matéria que for, a gente precisa ter o engajamento das pessoas. Então, compreendendo isso, junto com o GRC Way, a gente traz uma academia, né, de EAD, para que a gente consiga
formar pessoas, transformar pessoas, certificar essas pessoas, e essa base também sirva, né, de evidência e como um dos capítulos de certificação do empreendimento. Por quê? Porque as pessoas que estão na operação já estão engajadas e foram capacitadas e certificadas naquela matéria, naquele pilar que eu preciso. Então, o primeiro passo é esse. Então, a gente roda um diagnóstico, né, de ESG completo, com base na ABNT 2030 e em boas práticas, e a gente vai ter uma visão de como está o seu negócio. Oi, Mônica. Desculpa te interromper, mas eu acho que aqui talvez a gente pudesse lembrar, e Gustavo me corrija se eu estou errado, que foi justamente aí que nós paramos no webinar anterior. Ou seja, nós já compartimos com todos os associados um link onde vocês têm fácil acesso a esse formulário, né, de diagnóstico, de uma fotografia no tempo, como está a sua pousada, como está o seu hotel hoje, em função desses parâmetros que são pré-requisitos para uma eventual certificação. Então, assim, eu só queria lembrar que isso é muito importante, que aqueles que não fizeram ainda, ou que necessitem de ajuda, não entenderam, estão com dúvidas, é uma coisa simples, né, que todos vocês estão familiarizados com os termos, inclusive tem até um glossáriozinho para ajudar a guiar qualquer dúvida em cada uma das perguntas, e são várias abinhas, que vem a parte ambiental, vem a parte social, enfim. Eu acho que era importante lembrar vocês que isso é, digamos assim, quase pré-requisito para que a gente comece a avançar no processo todo do sistema. Sem esse diagnóstico inicial, é impossível a gente avançar. Obrigada. Pegando aí, Mônica, na realidade a gente pediu que fossem nos enviados e-mails para que a gente pudesse disponibilizar o link, e nós tivemos alguns associados apenas que enviaram, e de fato a gente precisa disso. Sem isso a gente não consegue avançar, porque é a partir desse diagnóstico que a gente vai conseguir conduzir todos nessa rota da certificação, tá? Maravilha. Gente, então acho que... Só para terminar esse ponto, Gustavo, desculpa, Juliana, que eu te interrompa. É possível a gente compartilhar esse link ou você prefere que as pessoas lhe enviem um e-mail? A gente pode compartilhar aqui, por exemplo, no campo das mensagens ou compartilhar... Deixa eu explicar, Mônica. A gente faz um disparo pela plataforma de um link seguro, tá? O que a gente chama de due diligence, ou seja, esse diagnóstico, tá? Até para que a gente resguarde as informações, né, e os dados de cada um dos empreendimentos. Então, a gente pode fazer um sentido inverso. A Roteiros de Charme nos passa os e-mails, né, que obviamente ela tem, e a gente dispara já para todos, até para aqueles que não estão aqui, juntamente com esse vídeo que a gente está gravando. E aí a gente acompanha, e aquele que tiver dúvida, a gente vai podendo aí atender um a um, tá? Eu já passei essa lista para o Gustavo, né, Gustavo? Então é a mesma. Então perfeito. Então a gente... É só para a gente... Isso aí vai ser um processo, né? Sim. Você vê que as pessoas estão se juntando, etc. Então, exato, a gente tem que, de tempo em tempos, refrescar para que a pessoa receba e a gente vai... até o ponto que a gente vai entrar daqui para frente, né? Como eu posso querer uma certificação internacional, né? Se eu não tenho de maneira explícita o meu momento atual, como eu estou, eu posso estar ótimo, eu posso estar muito bem em relação ao tema, mas eu preciso ter evidência disso, né? Por quê? Porque toda e qualquer certificação, você vai fazer um investimento, seja ele de tempo, seja ele financeiro, e aí se você não tem o mínimo ali de mensuração de como você está, você vai entrar às cegas, e aí provavelmente você vai ter que dar um passo para trás, né, se reestruturar para tentar novamente uma certificação. Então, o que a gente está trazendo aqui, né, fomentado pela Roteiros de Charme, é justamente isso. Vamos entender, né? Ninguém toma um remédio sem
antes ter um diagnóstico. Então, é isso que a gente está propondo. Vamos entender como está, tirar essa radiografia do momento atual de cada empreendimento, e aí a gente vai direcionar. Por quê? Porque essa radiografia, essa due diligence, ela vai ser a base de um plano de ação. Se esse plano de ação, com base nessa due diligence, mostrar que vocês já estão 99% com ele concluído, parabéns. Parabéns. A plataforma já vai indicar quais as certificações elegíveis que cada um tem, além de dar o próprio selo da plataforma. Então, veja, ao preencher essa due diligence, né, nos enviar essas respostas, a gente já vai ter a base, inclusive, para a primeira certificação, que pode ser o selo bronze, tá? Então, é extremamente importante que a gente faça isso, né? E aí, essas certificações seguintes, elas vão acontecer anualmente, né, dentro da plataforma, com a mensuração, né, do nível de conformidade e dos riscos apurados, tá? Nesse primeiro momento, estamos aqui falando de ESG, mas a plataforma, ela traz selos também de governança e privacidade de dados com relação à LGPD, a GDPR, que nós temos que nos preocupar, mas isso é um assunto para um outro fórum, tá? E também, além disso, a gente traz, né, um dossiê completo e a plataforma monitora os riscos jurídicos e até mesmo financeiros daquele CNPJ. E aqui eu quero fazer um parêntese. Enquanto você, né, e após, obviamente, você preencher o seu diagnóstico e a gente der sequência nesse trabalho, o próximo passo vai ser cada empreendimento nos enviar a lista dos seus principais fornecedores. Por quê? Porque dentro deste programa nós vamos expandir, e aí o trabalho é todo nosso, né? Nós vamos expandir esse compliance, essas certificações para a sua cadeia de valor, né? E aí, cada um fazendo a sua lição de casa, nós vamos ter uma massa de fornecedores classificados, certificados, que todo mundo vai enxergar, podendo compartilhar essas empresas acreditadas, né, que também vão receber o selo de conformidade. E por que a gente está fazendo isso? Porque isso é uma tendência mundial. Eu mencionei a diretiva CS3D, que é um modelo que já está valendo, né, em toda a União Europeia e que tem desdobramentos em outros países que fazem negócio com a União Europeia, né, e que isso vai chegar no menorzinho, lá no último da cadeia de valor. Então, o que a gente se propõe a fazer? Toda essa condução, todo esse trabalho é missão nossa, né? Ou seja, enquanto vocês estão olhando para dentro de casa, cuidando do seu compliance, né, vamos dizer assim, dos muros para dentro, a gente está olhando para fora. E vocês vão ganhar toda a credibilidade por estar fomentando isso. Hoje, quem está fomentando o primeiro passo é a Roteiros de Charme. Amanhã, vocês vão poder ir para a mídia, ir para uma Hotelier News e lançar, olha, a Pousada Morada dos Canyons lança um programa de compliance na sua cadeia de fornecimento. E assim ganhar toda a credibilidade do mercado por estar fazendo isso. E, por sua vez, os fornecedores vão ter o benefício, né, que, se ainda não estavam olhando para isso, passando a ver de uma maneira até mesmo subsidiada, né, serão conduzidos também à certificação. E vocês, fomentando isso, vão ter acesso, desde a certificação, né, de cada colaborador que fez o treinamento de ESG e foi certificado pela plataforma, até mesmo a certificação do próprio fornecedor. E mais, acompanhar os riscos, né, daquele fornecedor. Se algum fornecedor entrar numa área de risco trabalhista, jurídico, criminal, alguma coisa, vocês estarão sendo alertados pela plataforma. Então, veja, o que eu estou trazendo com tudo isso? O compliance não é algo que a gente conquista, põe na prateleira como uma medalha ou um troféu. É dia a dia. E, sem uma base tecnológica, não se consegue mais fazer ESG. Bem foi apontado pela Isis do Tauá, né? A inovação,
é o motor do ESG, a inovação é o motor da governança. Hoje, né, com o mundo numa transformação alucinante, como a gente tem acompanhado, é impossível a gente trazer mais essa obrigação, ainda mais falando de hotelaria, né, gente, que nós conhecemos muito bem como é o dia a dia, a correria, né, e inúmeras coisas para se cuidar, para tratar. E trazendo mais essa obrigação, mais essa, né, essa matéria para a mesa, ou a gente tem um apoio tecnológico estruturado, né, ou a gente vai falar que faz e, na verdade, vai ficar ali no mais ou menos, a gente nunca vai na profundidade, né? Então, seguindo, né, a missão de conduzir, né, não só o empreendimento de vocês, mas como toda a cadeia de valor é nossa e do GRC Way. Primeiro passo com todo mundo, depois da due diligence, nós vamos disponibilizar, né, temos aqui uma gama de conteúdos, não só de ESG, como outras matérias de governança e conformidade, tá? Que as pessoas poderão fazer, passarão aqui por uma avaliação e se certificarão tudo de forma automática, né? E aí a gente vai chegando a ponto de que as pessoas se certificam, a empresa, o empreendimento vai conquistando ali a cada etapa do seu plano de ação, a gente vai conseguir apontar para vocês, né, dentro de um mar de certificados internacionais, quais certificados vocês já estarão eletivos. Ou seja, eu não vou perder meu tempo de ter que ir atrás, por exemplo, qual a certificação mais adequada para o meu momento, ou para o meu empreendimento, né, ou para a minha localidade, né? Quem poderia dizer rapidamente qual seria a mais indicada, né? Eu trouxe algumas, ainda tem mais, né? Então, o que acontece? É necessário que a gente faça a lição de casa, que a gente cumpra, né? Primeiro com o diagnóstico, depois vou para o plano de ação e vou ali, se eu já estou avançado, eu vou ali entregando as evidências para a plataforma e eu vou subindo o meu nível de certificação e até do selo da própria plataforma. E ao ponto que a gente atinge esses percentuais de conformidade, a plataforma, através de inteligência artificial, ela tem condição de avaliar, falar, poxa, olha, você, o Morada dos Canyons, você já está eletivo aqui a uma ISO 14001, né? É só você entrar no processo de certificação que você já tem tudo que precisa. Ou seja, o que a gente está trazendo? Uma economia de tempo e de recurso. Porque se eu entro para aprender, né, no percurso, eu vou gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro. Porque eu vou ter visitas de auditoria que vai me apontar gaps e que eu vou ter que voltar para trás, corrigir e chamar de novo. E cada vez que eu chamo uma auditoria para me certificar, eu tenho um custo. Então, o que a gente está fazendo com isso, né? O que a Roteiros de Charme está trazendo, né? Fomentando uma plataforma tecnológica capaz de fazer isso e dizer, olha, você está no momento, pode ir em frente, além da nossa própria certificação, entendeu? Então, com isso, a gente traz aderência, né? A gente traz análise de investimento, a relação custo-benefício, né? Credibilidade, porque você já está numa trilha, está fomentando sua cadeia de valor e já tem ali uma certificação praticamente fomentada pela Roteiros de Charme, né? Já vai conhecer todos os pré-requisitos que cada uma dessas certificações traz como obrigatório, né? E com tudo isso a gente vai reduzir tempo. Reduzindo o tempo, a gente está economizando dinheiro, né? Só para conhecimento aí de todos, né? As certificações internacionais, né? Como escolher? Né? A gente tem, por exemplo, a ABNT NBR 15401, que é focada em sistema de gestão de sustentabilidade para hotelaria, né? A 21401, que é um padrão internacional, que segue na mesma linha, né? Aí a gente tem o Travel Life, que certifica também a parte de sustentabilidade, né? Então, você vê que tem muita coisa igual. Aí você vem para o Green Key, né? Certificação internacional para hotéis, hostel e campings, né? Qual delas eu devo escolher, né? Aí a gente tem
a GSTC, também certificação para turismo sustentável. Aí a gente muda um pouquinho agora o conceito, a LEED, que aí já é uma certificação da parte construtiva, né? Eu vou construir um empreendimento novo, aquele meu projeto, ele consegue ter uma certificação LEED, ele já traz no seu propósito ali o consumo com a parte de energia renovável, né? Gestão hídrica, gestão de resíduos, né? Aí eu vou conseguir um certificado LEED, e aí talvez com o certificado LEED eu consiga até um dinheiro mais barato para financiar esse meu empreendimento, né? E aí a gente chega aqui na ISO 14001, né? Essa é mais conhecida, né? A gente sabe que tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Você pode até conquistar, você vai fazer ali, trazer os pré-requisitos e as evidências para aquele momento da auditoria, da certificação, mas se isso não tiver no cerne, como bem disse lá o Messias, da Morada dos Canyons, né, no cerne da administração, vai passar aquele momento ali, vai ter um certificado, mas no dia a dia a gente não pratica. A gente vê muito isso no nosso dia a dia, tá? Tem até gente que tem 14001, mas não tem o dia a dia dele ali cumprindo o que foi colocado no dia da auditoria, né? A gente tem também o Green Destinations, né? Tem alguns associados da Roteiro de Charme que já possuem, né? O pessoal do Eco Resort Rio do Rastro e da Toca Coruja, né? Que já conhece. Também tem o Green Globe Certified, que também é a mesma pegada, né, de certificação de turismo sustentável, mas aqui ele traz também um foco, né, no destino, e o programa de certificação e benchmark, né, da Earthcheck. Então, assim, são tantos selos, tantas situações que a gente vai bater o olho, vai escolher como? O mais barato, né, seria a melhor a melhor metodologia, né, por assim dizer. A gente entende que o melhor passo a ser dado, né, é a certificação primeira do cliente, do hóspede. Ou seja, conquistar o coração do hóspede para que a gente tenha certeza de que o que a gente está se propondo a fazer está sendo percebido, é o melhor caminho, né? A gente já está tendo a validação ali, e aí sim a gente vai chegar na consequência, né, de uma certificação a partir de um trabalho bem feito, tá? Então, não devemos nos preocupar agora em qual o certificado, em qual é o melhor, qual não é, né? O que a gente precisa realmente é colocar, né, a mão na massa, fazer a nossa lição de casa e, no decorrer, né, nessa trajetória, a gente vai percebendo que, com o auxílio da tecnologia, a gente vai sendo apontado de acordo com a nossa necessidade, com a nossa operação, quais as certificações que a gente pode alcançar, já de uma maneira natural e não traumática, tá? Então, de uma maneira resumida, tá? Aqui eu abro para perguntas, mas era esse o conteúdo que eu tinha para apresentar para os senhores. Obrigada, Juliano. Eu que agradeço. Eu acho que ficou claro que realmente nós temos aí um percurso a fazer, mais uma vez, e que essa questão toda de qual certificado seria mais importante ou não, nós tínhamos discutido também um pouquinho após o nosso segundo webinar. Então, acho que foi muito válido você colocar que existe realmente uma variedade enorme. Essa semana, nós também, aproveito para comunicar aos associados que nos acompanham, recebemos
uma chamada muito interessante da Green Destination, que é um dos certificados que o Juliano acabou de colocar, que é reconhecido internacionalmente, uma vertente bastante bacana de certificação, que complementa muito do que nós estamos fazendo. Aliás, todas elas, né, como coloquei, cada vertente, cada certificado tem a sua veia, né? Sim. E é importante que sejam alinhadas aquelas que nós representamos, aquelas que estão sendo abraçadas pelo roteiro no programa ESG. Então, existe, da parte da associação, toda a boa vontade de trabalhar também com essas outras certificações, inclusive na questão financeira, que é uma realidade nossa, de tentar, quem sabe, formar parcerias eventuais, uma vez que nós estejamos demonstrando progresso por parte da Roteiros de Charme em abraçar a ESG, que nós estamos seriamente comprometidos com essa nova fase, eu acho que tudo isso são passos que virão a reboque. Vai ser muito natural que os nossos associados até recebam um convite de outros certificadores com interesse em abraçar, né, o selo que eles trabalham. Então, acho bem bacana que a gente tenha essa oportunidade, até mesmo para fazer essas aproximações em bloco, digamos assim, que vai ser benéfico para todo mundo. Mônica, nesse contexto, eu quero colocar aqui que nosso dia a dia, é nossa metodologia de trabalho. A ANAI, já com aí seus mais de 20 anos de mercado, ela aposta muito em parcerias. E, principalmente, né, esse produto GRC Way, ele tem esse propósito. Então, junto da Roteiros de Charme, nós podemos estabelecer uma parceria, por exemplo, com a Green Destination, para que a gente consiga fomentar de maneira escalável essa certificação junto com eles, tá? E nós temos contato na União Europeia, a gente, de repente, trazer essa oportunidade, né, assim, com uma vontade muito grande de fazer por todos, né, e o ano que vem, por exemplo, a gente poder ir para uma BTL em Lisboa e levar como caso de sucesso, né, essa iniciativa da Roteiros de Charme no entorno do ESG, né, como uma iniciativa de sucesso para que o mundo veja, né, e não que a gente fique assim, vamos esperar mais um pouco, vamos ver se vai dar certo. A gente está vendo que o mundo está mostrando para a gente que isso é algo que não tem volta. Então, por que a gente vai ter que ficar esperando? Vamos acelerar e vamos encostar nos números da União Europeia, porque a gente tem potencial, inclusive, para ultrapassá-los, né? Em matéria de destino, em matéria de turismo, né? O Brasil dá show em muito país, né? Então, por que a gente tem que ficar esperando, né? Então, a gente se propõe aqui, estamos de peito aberto para alinhavar parcerias junto com vocês, para que a gente consiga comprimir o tempo dessas certificações, facilitando para os associados essa jornada. E aí, se a gente faz isso junto, com certeza a gente consegue até mesmo um valor melhor para todo mundo. Tá? Eu ia pedir para o Messias, que nos acompanha, que se... Alex. Vai lá, Alex. Perdão. Então, não, eu só queria entender uma coisa assim, como é que seria o começo desse processo, por exemplo. No momento que ele vai nos enviar o link, a gente já entra dentro dessa plataforma GRC e começa a fazer o diagnóstico, é isso? Isso. Alex, vai funcionar assim. O link que vocês vão receber duas etapas. Um primeiro para se cadastrarem, né? Na sequência, depois do cadastro, imediatamente, é disparado um link seguro, que vai abrir o formulário de diagnóstico, onde vocês vão responder pergunta a pergunta, tá? E aí, nesse momento de responder essas perguntas, caso tenha alguma dúvida, né, vocês vão poder dispor aqui do nosso acompanhamento, tá? Mas é bem simples, não vai ter que acessar em lugar nenhum. O link, ele já é a plataforma, né, um link seguro, que após o término da última resposta, aquele link fecha e não funciona mais. Então, é seguro, né? A gente não... Pois não. Desculpa. E depois do diagnóstico, daí a plataforma te diz em que ponto que você está.
Sim. Isso. Assim que você terminar de responder a última pergunta, você vai receber um relatório consultivo mostrando todos os riscos identificados, e o próximo passo, depois desse relatório que você vai receber, é você receber um plano de ação, tá? E aí a gente vai te ajudando a conduzir cada uma das etapas daquele plano de ação. Tá? Maravilha. Obrigado. Você estava falando, Mônica? Eu estava sugerindo que, se o Messias que nos acompanha, da Morada dos Cânions, perdão, pudesse fazer algum comentário, alguma observação para aqueles que Será que não... ele está nos ouvindo aí, Messias? Eu falei com ele no WhatsApp agora, ele teve um imprevisto, precisou sair. Mas é importante dizer que o Messias, ele participou do primeiro webinar. Desculpa, gente, estou com a garganta ruim. Ele participou trazendo aqui, né, um testemunho do que já tem acontecido na Moradas, o quanto o ESG já é estratégico lá e operacional, a gente já está com eles desde 2021. E quem teve no evento no Rio, no ano passado, né, a gente pôde apresentar esse case da Morada dos Cânions, voltado principalmente à redução do turnover, que foi um resultado muito grande na Moradas, a compensação do carbono, enfim, outros projetos bem relevantes e que hoje têm trazido muita relevância para o resultado da Morada dos Cânions. Infelizmente, ele me pediu desculpas aqui no WhatsApp e disse que precisou sair por conta de uma emergência. Eu queria agregar também, então, obrigada, Gustavo. Aproveitando que estamos aqui falando de sustentabilidade, como todos vocês sabem, a Associação Roteiros de Charme possui um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas, Programa de Turismo das Nações Unidas, com sede em Paris, e por conta dessa nossa parceria com a ONU de tantos anos, nós fomos convidados para participar de uma roda de discussão, digamos assim, com relação a todos os esforços que a ONU tem na redução de plástico. Como vocês bem sabem, até o próprio guia da Roteiros, nos últimos 2 anos, a última capa também sempre leva uma mensagem comunicando, né, os esforços e as boas práticas com relação à redução de uso de plástico na hotelaria. E esse ano nós acabamos de ser convidados para participar de uma roda de discussão em setembro, que justamente vai ampliar, né, o escopo de atuação do Programa Internacional da ONU nesse quesito, e fomos convidados para participar. Então, eu acho que tudo isso, né, deve incentivar, motivo de muito orgulho para todos os associados, de que estamos sendo vistos, procurados, valorizados, e cada vez mais essa oportunidade vai se expandir. A própria Organização Mundial do Turismo, que provavelmente terá um escritório único na América Latina, aqui no Rio de Janeiro, já foi até aprovado pelo Senado, entendo eu, também está fazendo um evento bastante importante aqui no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, entre 13 a 15 de setembro, uma rodada de negócios sobre, né, economia circular no turismo, sustentabilidade, por aí vai. Então, eu acho que nada mais justo para vocês, hoteleiros, que estão aí na frente de trabalhos e batalhas, que o reconhecimento seja seu. E, para isso, a gente precisa se unir nesse momento. Temos aí um parceiro que está, né, sem custo para a associação ainda, ou para vocês, hoteleiros, nos ajudando a ingressar nesse processo. E eu deixo aqui meu pedido, a renovação do meu pedido, que não deixem de nos engajar, se precisarem de ajuda, dúvidas, comentários, sugestões, enfim, esse time está aqui para ajudar vocês nessa caminhada, para que a gente possa levar a associação a outro patamar, porque as exigências estão aqui batendo na nossa porta e nós temos uma janela maravilhosa. Então, muito obrigada. Maravilha. Eu queria só encerrar dizendo que esse é um primeiro passo de uma grande jornada, né? E trazendo de novo aqui, né, a fala da Isis em relação à inovação, que é o motor do ESG, né? Isso que nós estamos aqui fomentando hoje, né, é exatamente o início. Por quê? A gente pode observar, e eu estou dizendo com experiência
de caso, porque nós estamos agora num projeto junto ao Grupo Tauá, onde a gente já está digitalizando todo o complexo deles, ou seja, automação nos quartos, né, nas unidades habitacionais, com foco na eficiência energética, com foco no conforto, né, do hóspede, na integração desse hóspede e também, né, no engajamento do hóspede em relação ao ESG. E aí eu vou dizer, depois, num outro fórum, eu posso compartilhar com vocês o que a gente está trazendo. Cada hóspede vai saber exatamente quanto ele consumiu de energia e o tamanho da sua pegada de carbono. E aí, cada um, com a sua consciência, vai poder ter a iniciativa de compensar essa pegada de carbono. Então, isso a gente pode ajudá-los, né, nesse contexto de criar um programa, de fato, né, de sustentabilidade, onde a gente traga até mesmo recursos, né, para que a gente consiga comprovar e fazer, de fato, a compensação de carbono. Né? Tá aí o exemplo do Tauá, tá bom? Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês e nos mantemos aqui à disposição para o que os senhores precisarem, tá? Muito obrigado. E, por favor, compartam essas novidades com seus amigos hoteleiros. É muito importante, vamos gerar multiplicadores para todos nós, por gentileza. Conto com vocês. Um por todos, todos por um aqui, hein? Muito bem. Beleza, gente. Obrigado. Tchau, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.